que a língua ela é muito mais do que regra gramatical, sabe? Então, por exemplo, quando que uma pergunta vai ser uma pergunta, mas ela não tem essa inversão que eu estava falando antes. Quando você só está fazendo uma pergunta retórica. Quando você só está fazendo uma pergunta... Sabe aquela pergunta que a gente pergunta por perguntar? Porque a gente já sabe a resposta, ou porque talvez a gente nem esteja tão preocupado assim com a resposta. A gente está falando muito mais... Tá muito mais afirmando do que perguntando. Então é nisso. É nessa situação. Mas se você ficar presa à gramática, dizendo, não, toda vez que tiver pergunta em inglês eu tenho que trocar esse negócio, aquele com aquele outro. Nem sempre. Então não se prenda à sua regra gramatical. Vou dar um exemplo dessa pergunta retórica, né? Dessa pergunta que você só quer expressar o que você pensa ou você até já sabe qual é a resposta. Por exemplo, you love me? You love me? Digamos que você vira para alguém com quem você já tem um relacionamento e você talvez só queira confirmar ou, né? You love me? Eu não tô perguntando aqui, você realmente, né? Você me ama? Não, é meio que você me ama, né? A gente já tem tanto tempo junto que eu acho que você me ama. Então, eu já meio que sei a resposta. Então, isso é possível. Né? É possível a gente fazer uma pergunta que não tem cara de pergunta, que não faz essa inversão, ou seja, que quebra essa regra gramatical. Outra situação que também é clássica na língua inglesa e é uma regra gramatical e que é assim mesmo e que a gente não vai fazer muita coisa para mudar, é quando a gente coloca tudo aquilo que identifica uma pessoa, que descreve um lugar, que descreve um objeto, a gente coloca antes da pessoa, do objeto ou do lugar. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se eu digo que... Eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Então eu posso dizer assim, I'm a Brazilian teacher. I'm a Brazilian teacher. Então aqui eu estou dizendo que quem que eu sou? Eu sou uma professora, teacher. Mas antes eu tenho que me descrever. Como é que eu posso me descrever? O que eu usei como elemento para dizer quem eu sou, né? Não só o que eu sou, mas quem eu sou. Brazilian. Então, Brazilian sempre virá antes de teacher. Isso daí muda, Luciana? Não, essa regra não muda. Essa é uma regra gramatical que não muda. Toda vez que você colocar alguma característica, você sempre tem que colocar antes daquilo que você está descrevendo. Vamos falar de algum lugar. Oh, this is a beautiful place. This is an awesome restaurant. Então aqui, primeiro eu falei que era um lugar bonito, era um lugar lindo. This is a beautiful place. Eu posso até colocar mais ênfase nesse beautiful, né? Porque, caramba, o lugar realmente era muito bonito. E eu também estou falando de um restaurante. This is an amazing, awesome restaurant. Então, qualquer coisa que eu fale do restaurante, eu preciso primeiro dar essas características e depois eu falo do restaurante em si. Depois eu falo a palavra restaurante. Essa é uma regra gramatical. Mas veja, ao saber que essa regra, por exemplo, não muda, você não vai ter que pensar mais nela. No primeiro momento, você, né, acostumada à estrutura da gramática brasileira, portuguesa, melhor dizendo, você vai tender a falar o contrário, né? Restaurant beautiful, restaurant awesome, restaurant amazing. Mas depois de tanto repetir, de tanto praticar, você vai perceber que se torna natural, se torna espontâneo. É como se dentro da minha cabeça eu tivesse uma chavinha. E isso daí eu só consigo ir com a prática. Eu tenho uma chavinha que é... Agora eu tô falando português. Daqui a pouco eu preciso falar inglês. Eu inverto a chave, eu troco a chave. E qualquer outro idioma que eu me comunique. Então eu faço dessa mesma maneira. Mas eu lembro sempre que, apesar de existir a regra gramatical, apesar de existir estrutura, que ela tem uma tendência a ser imutável, mas a língua é falada por pessoas. E as pessoas podem mudar a língua a qualquer momento. E a gente faz isso todos os dias.